Depende dessa circunstância. Tem que analisar o contexto. Tem que analisar o contexto, realmente. Contexto, mas pode falar, eu não fiz, eu não estava lá dentro. Isso, mas isso, a questão mesmo vai te falar. Mas também pode ser analisado que, não, vocês estão com a mesma intenção. Pode ser isso. Isso tudo vai ser analisado dentro do processo, porque é muito subjetivo. Entendi. É muito subjetivo. É concurso combinado, ou seja, tem um vínculo, são pessoas reunidas, e tem essa relação de facilitar ou ocultar, ou seja, um fica do lado de fora, o outro subtrai, um fica no carro esperando. E a continência é quando acontece um único crime e com 2 ou mais pessoas, ou seja, eles só chegaram lá, furtaram um caixa eletrônico por meio de explosivo e todos eles fugiram, ou seja, praticaram um único crime com várias pessoas. Também vai juntar os processos, tá? E aqui, ó, as regras de competência. Quando conflitar as competências, por exemplo, um crime de homicídio, prevalece entre o crime de homicídio, por exemplo, a pessoa praticou um furto e um crime de homicídio, no mesmo contexto, na mesma relação fática. E fica esse conflito entre a competência do júri ou a competência comum. Ou seja, a competência do júri, ele está ali para poder julgar o homicídio. Só que também tem um crime de roubo ali no meio do contexto, que é de uma competência comum, não é da competência do júri. Aí quando dá conflito com essas 2 competências, aqui vai prevalecer o júri. Ou seja, o júri vai julgar tanto o homicídio quanto o roubo. Deu para entender essa parte? Ou seja, é um conflito de quando houver o conflito de competência entre a competência do júri e a competência comum, do juiz comum, vai prevalecer a competência do júri. Que o júri está ali, a competência do júri é julgar os crimes dolosos contra a vida. Homicídio, infanticídio, induzimento ao suicídio e o aborto. Ou seja, se acontecer um crime desse, junto com um crime de competência comum, roubo, furto, estelionato, no mesmo contexto, vai prevalecer a competência do júri. Ou seja, vai juntar tudo, que é um crime mais grave, vai juntar o roubo, o furto que aconteceu, todos eles no mesmo contexto, o juiz do tribunal do júri que vai julgar tudo. Concurso de jurisdições da mesma categoria. Vai prevalecer o local onde aconteceu a pena mais grave, ou seja, aconteceu, o cara furtou em Bangu, chegou em Campo Grande, ele roubou um carro, e chegou em Santa Cruz, vamos deixar só esses 2. Ele cometeu um furto em Bangu e cometeu um roubo em Campo Grande, fugindo, roubou um carro. Furtou lá em Bangu, veio fugindo, roubou um carro em Campo Grande para poder fugir. Tem esses 2 crimes, um roubo e um furto. Qual é o crime mais grave? O roubo, porque mediante violência ou grave ameaça e a pena é maior. Então vai prevalecer o lugar de onde aconteceu a pena mais grave. Onde aconteceu a pena mais grave? Campo Grande. Então vai prevalecer a jurisdição de Campo Grande, que vai julgar tanto o furto quanto o roubo. O segundo, quando houver penas de igual gravidade, é aquilo que eu falei para você, onde houver o maior número de infrações. Ele roubou uma em Campo Grande, roubou 2 em Campo Grande, uma em Bangu, uma em Santa Cruz. Vai ser juntado tudo em Campo Grande. Vai juntar todas elas em Campo Grande. E se for um roubo em Campo Grande, um roubo em Santa Cruz? Um roubo em Campo Grande e um em Santa Cruz, tipo assim, foi a mesma quantidade. Foi a mesma quantidade em Campo Grande e em Santa Cruz. Isso. Aí a competência fica como? Vai pela prevenção. Um endereço dele? Vai pela prevenção. A prevenção que é? A prevenção é aquele que primeiro tomar alguma providência sobre o que ocorreu. Uma mudança de busca, via de regra é por ali, senão vai pela distribuição. Tá? A distribuição é o sorteio, você falou. Isso, a distribuição é o sorteio. Ou seja, aqui nos outros casos é pela prevenção. Diversas categorias de maior graduação. Vamos lá, diversas categorias.
eu tenho um crime federal e um crime da justiça estadual. Vamos botar um crime contra a tribo indígena. É um crime de âmbito federal, correto? Mas vamos supor que a pessoa cometeu um crime tanto com relação à população indígena e um crime a um indígena só. Ou seja, ele cometeu 2 crimes. Que um é competência da Justiça Federal e o outro é competência da Justiça Estadual. Qual será o juiz competente para julgar esse crime? O da Justiça Federal, porque é um crime de maior graduação. Ou seja, a Justiça Federal está acima de tudo. Está acima da Justiça Estadual. Então, como é um crime mais de maior gravidade, aqui, ó, jurisdição comum entre a jurisdição especial. Prevalece a especial. Tá. Aqui também cai a parte, por exemplo, a pessoa cometeu um crime previsto na justiça comum e um crime previsto na justiça militar. É o que acontece muito, a pessoa cometeu um crime na justiça comum e um crime com relação à justiça militar. Qual vai ser o juiz competente? O juiz da justiça militar. Tá? Isso digo no mesmo contexto fático. Tá? Se for crimes distintos, que não tem nenhuma relação, aí vai ser julgado separadamente. Mas aqui eu sempre digo no contexto da mesma relação fática, pelas mesmas circunstâncias. Não, sempre que tiver com a jurisdição comum, vai prevalecer a especial. Se fosse entre eleitoral e comum, seria eleitoral. Eleitoral, isso. Sendo ali no mesmo contexto, do mesmo crime, tá? Isso, no mesmo contexto. E a prevenção é quando 2 ou mais juízes igualmente competentes tomam conhecimento através de alguma medida ou ato, ou seja, uma interceptação, ele fornece uma interceptação, ele dá uma busca e apreensão, ou seja, aquele que tomou o primeiro conhecimento. Então, ele vai ser o juiz competente para poder julgar. A prerrogativa de função raramente cai em carreira policial, mas basicamente quando compete privativamente ao STF processar e julgar e quando compete ao Tribunal de Justiça julgar. Tá? Isso aqui geralmente cai na parte de constitucional. Pega esse pedaço aqui. Porque essa parte aqui, ela foi extraída mesmo da Constituição e foi colocada dentro da parte de processo penal. Então, compete privativamente ao STF. Os ministros do STF, quando eles praticarem crimes comuns, roubo, furto, homicídio, crimes comuns. Ministros de Estado, todos os crimes, tanto os crimes eleitorais quanto os crimes comuns. Menos os conexos com o presidente da República, ou seja, ele está ali, ele praticou um crime junto com o presidente da República. O ministro de Estado, ele praticou um crime junto com o presidente da República. Aí ele vai ser julgado junto com o presidente da República. Tá? Ele vai ser julgado junto com o presidente da República. PGR, desembargador do Tribunal de Justiça, ministros do Tribunal de Contas, embaixadores, diplomáticos, tanto crimes comuns ou de responsabilidade. Compete ao Tribunal de Justiça, governador, prefeito do DF, tanto secretários, chefes de polícia, juízes das instâncias inferiores e órgãos do Ministério Público. Tá? Basicamente é isso. Se atentem a essas regras de competência. E aqui, lugar da infração, do homicídio do réu e esse pedacinho aqui. E não deixa de dar uma lida nessa parte aqui. Tá? Com relação à competência, é isso aqui. Agora a gente já pode fazer algumas questões. Agora nós já podemos fazer o... Pegou o material? Não? Pegou? Peguei. Pegou? Só você que falta? Não peguei. Não. Ah, pegou não? Não é de quê? De hoje? É de hoje. A água tá logo ali. Uhum. Não sei se isso é bom ou se não.
pode fazer número 5. Que é a parte de competência. Pode fazer a 3 também, a 7. Fazer a 3, 5 e 7.
21.
usando. Isso aqui mesmo? Não entendi nada, viu? Olha, eu falei, Olha bem, tem uma que tá dizendo aí que é você marcar incorreto. sim, certo ou errado. Ah, certo ou errado. Qual certo ou errado você tá? Não, tô falando certo ou errado, não. Tô Ah. falando o que é as respostas aqui. Ah, sim. Isso agora, Ju? Tá, a resposta é certa. Beleza. Não vou por ela, não.
ali. Aquele lanche. Qual nível de dificuldade vocês tiveram para fazer essas questões? De 1 a 5. De 1 a 5. Nível de dificuldade. Não, 2. De 1 a 5? 2? Não assisti, não. Então, dificuldade 2. Nível de dificuldade de 1 a 5. Para fazer as questões. 2. Tu fala com medo, não, fala com convicção. Ah, se eu não tivesse assistido a aula que a senhora deu aí, não ia ficar difícil. Então, pra mim foi difícil. Porque a gente chegou aqui essa aula. Porque ele não escutou o que eu peguei mais ou menos, eu peguei alguma coisinha de nada. Talvez eu esteja muito enganado. O processo penal é muito mais complicado. Olhei a segunda página e falei, caraca, eu vou virar advogado agora. Mas não se iluda, o que cai não estuda, não. Eu falei o que cai. Se tá aqui, o que vai cair pode cair. Então a gente tem que... Pode cair. É. A probabilidade é bem baixa. Segundo curso aí, daqui a 3 meses, né? Tem que dar tempo. Eu preciso dormir pra quê? Geralmente cai o que é. Deixa pra dormir quando morrer, Quando né? morrer. Ou quando for isso. preso. Bora. Deixa pra descansar quando morrer ou quando for preso. É isso. Não, preso não pode. Não, Tem que tomar eu conta. só se eu morrer. Porque assim, Não, tava falando não isso pode. hoje, que eu não queria ser preso, não. Vou pedir pro professor pra botar mais umas 3 aulas da senhora, hein? Tá legal. Vamos lá. 3. Foi a primeira, correto? É, não sabia onde procurar informação. Bom, basicamente, o resumo do resumo. A competência é para saber qual o juiz vai ser competente para julgar um certo crime, certos crimes. Por exemplo, um homicídio. Quem vai julgar? O tribunal do júri. 7 juízes, eles vão falar se o cara é inocente ou se o cara é culpado. Ok? Crime eleitoral. Quem vai julgar? Juiz de competência da vara eleitoral. Ok. Militar, juiz militar. Trabalho, juiz do trabalho. Primeira regra. Qual é a regra básica? Onde vai ser a competência? Qual vai ser o juiz competente? Da vara onde aconteceu a infração, do local da infração. Se o crime aconteceu em Campo Grande, vai ser o juiz da vara de Campo Grande. Se o crime aconteceu no Bangu, vai ser o juiz da vara de Bangu. Correto? Até aí, ok. Se tiver vários crimes, por exemplo, ele cometeu... Isso. Se ele cometeu 2 crimes em Campo Grande, um crime em Bangu, um crime em Realengo, qual vai ser o juiz competente? Da onde? De qual local? De onde aconteceu o maior número de infrações? Campo Grande. Vai juntar todos os crimes. Isso, digo, no mesmo contexto fático. Não, por exemplo, ele cometeu um crime dia 1º do mês. Ele cometeu um crime em Bangu. Aí lá no dia 30 ele cometeu outro, e lá no outro mês ele cometeu outro. Totalmente sem relação nenhuma, sem contexto fático nenhum, sem relação. Aí vai ser julgado de formas diferentes. Mas dentro do mesmo contexto fático, por exemplo, ele saiu praticando vários delitos assim, no mesmo dia, recorrente, aí tem que ser analisado o contexto, aí vai juntar aonde ocorreu o maior número de infrações. Por exemplo, se ele praticou um crime de furto em Campo Grande e roubo em Santa Cruz, qual é o crime mais grave? Roubo ou furto? Roubo. Enquanto tem pessoa, né? O mais grave é o crime de roubo, correto? Sim. Então o juiz vai ser o juiz de Santa Cruz, onde aconteceu o crime mais grave. Não, sim, beleza. Show? Só um crime conexo. Entendi. Isso. Crimes que têm relações. O cara roubou aqui, Foi aí assim, bateu no carro ali, aí Isso. atropelou não sei quem,
Aí a madrugada continuou e chegou na outra, chegou em Petrópolis, chegou lá e bateu de cara, atropelou outra pessoa, beleza, conexo. Tudo fugindo. Tá, mas aí aconteceu uma aqui, daqui a uma semana ele tá em outra cidade, cometeu outro crime lá. Separado. Então ele vai responder um aqui, vai responder o outro lá, beleza, não tem conexão. Isso. Aí, por exemplo, se o réu ele não souber onde aconteceu o crime, acharam o corpo no Rio Guandu. Acharam. Mas já sabe quem foi que matou. Só que não sabe onde foi. Mas já sabe quem foi. Vai ser a competência do local. Não, de onde mora o réu. Se a pessoa que matou mora em Campo Grande, o juiz competente vai ser da Vara de Campo Grande. Foi da onde? Do domicílio ou residência do réu. Se não souber o local da infração. Se o local da infração foi incerto. Correto? Essas são as que mais caem. Por exemplo, cheque sem fundo. Vai ser do domicílio da vítima. Também tem essa. Alteração também recente. Se for caso de cheque sem fundo, ou eu dei um cheque sem fundo para você. Você é a vítima, você foi vítima de cheque sem fundo. Você vai me processar por conta do cheque sem fundo. Vai ser o seu domicílio, sua residência, que vai ser o juiz competente. Vai ser de onde você mora, para julgar esse caso. Correto? Beleza? Ótimo. E isso tudo tá dentro, uma parte dentro da Constituição, da parte de divisão de competências, onde cada estado, cada ente tem a sua competência jurisdicional para legislar ou para tomar conta, correto? Para preservar. Aí se for um crime contra uma tribo indígena, contra uma população indígena, vai ser um juiz federal, que é contra uma população indígena. Mas se for um crime praticado contra apenas um índio, aí já vai ser a justiça estadual. Tá? Então vamos lá. Durante a investigação de homicídio, o autor do fato foi identificado e a autoridade policial solicitou a autorização judicial para realizar a interceptação telefônica e a decretação da prisão, tendo sido a interceptação indeferida pelo juiz, que entendeu que haveria outras formas de se obter a prova. Considerando-se a situação hipotética, em comento e os aspectos sobracitados, julgue. Caso o Ministério Público ofereça denúncia por homicídio culposo, a competência será de uma das varas criminais de onde ocorreu o resultado do crime. Justifique sua resposta. Onde ocorreu o resultado, né? Não era onde ocorreu a ação ou omissão. Isso tá certo? Tá certo. Tá resultado do crime. Tá certo? Tá certo. Onde ocorreu o resultado, onde o cara morreu. Então, nós erramos. Eu errei. Ó, a número 3 tá dada como certo. O Ministério Público ofereça denúncia por homicídio culposo, a competência será de uma das varas criminais de onde ocorreu o resultado do crime. Onde ocorreu a ação, Onde não? ocorreu Não. a ação, pensei igual a ele. Do resultado. Tá? Isso, se não me engano, tá aí na primeira parte do material. Lugar da inflação? Certíssimo. É, já consumação zerei. resultado, é isso? Já nos zerou hoje, né? Isso, resultado. Onde aconteceu o resultado do crime. O Código Penal Aí você tá falando da consumação do crime, da onde ocorreu o lugar da infração. Aqui tá falando da competência do juiz. Entendeu? Aqui é a competência do juiz. O perigo tá aí. Ação ou omissão. Aqui tá homicídio, ação ou omissão. Ué, gente. Alguma coisa errada. Aqui lugar da infração, homicídio, onde aconteceu a ação ou omissão. Eu acho que ele usa a mesma teoria do Código Penal. Bem, já vou recorrer da banca já. Eu pensei igual a você. Pensei igual a você. Eu falei, não. Bem, de qualquer forma eu vou acertar.
competência será de regra determinada pelo local em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. A competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou seja, onde aconteceu o resultado. Ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Então, realmente, o lugar do resultado, tá certo? Confunde o ou, se o ou, É o porque último ato. O ou, a outra é tentativa. Se eu faço o último ato, mas a pessoa vai morrer em Ou quilômetros no e caso de quilômetros de tentativa. distância. Se for tentativa, é o lugar do último ato. Se for Se for tentativa, é o lugar do último ato. isso. E se o crime se consumou, é o lugar em que se consumou. Tá, agora deu pra entender. Isso. Separou agora o outro, agora você entendeu. Agora entendi o ou, porque o ou, o último. Não. Não, ou Mas no como caso vídeo, de né? tentativa, se for o caso de tentativa, o ato onde foi praticado o último ato de execução. Responder por tentativa de homicídio foi onde ele praticou o último ato. Correto. Senão ficaria ambíguo. Sim, a outra foi a 5, né? Isso. Vamos lá. Antônio foi preso em flagrante pela suposta prática de vários furtos. De acordo com as informações obtidas, Antônio cometeu, na cidade de Goiânia, Antônio cometeu 3 furtos. Na cidade de Anápolis, 2 furtos. Na cidade de Séries, cometeu 1 furto. Ocorre que o autor do fato foi localizado e preso em flagrante por policiais em Porangatu, antes de chegar em sua residência. Os crimes mencionados são conexos, considerando apenas as informações narradas, indique qual comarca será a competência para processamento e julgamento de todos os crimes conexos pelos quais Antônio será indiciado. Ou seja, os crimes precisam ser conexos para eles terem a possibilidade de se juntar. Tá? Então, qual vai ser a comarca responsável? De Goiânia. Goiânia. Não, são conexos, pô. São conexos. Ela tava dando na hora que ela explicou. Falei, se acontecer de ter vários delitos da mesma espécie, onde tem o maior número de crimes. Maior número ou pode acontecer do mais grave? Pode acontecer também do mais grave. Se tiver o mais grave, vai ser pelo mais grave. Cometeu 3 furtos, mas ele em Um outro lugar homicídio. cometeu um homicídio em outra cidade. Então o homicídio é mais grave. Isso, vai junta tudo pro local Então tem onde que ficar aconteceu o atento a isso homicídio. também. Sim. 7. Essa aqui, mais fácil que tirar doce de criancinha. Essa eu falei. Essa eu falei. E essa aqui eu modifiquei. Essa aqui é minha. Essa aqui eu troquei. Ninguém bateu o quando cheguei atrasado. Sociedade de Economia Mista. Justiça Estadual. Isso eu colei. Eu botei certo. Acertei. Eu lembro que eu. Tipo assim, ela é federal, né? Mas tem uma parada que faz ela ter a competência estadual. Eu vi isso em algum lugar. Sim. A Caixa Econômica. Porque ela é a majoritariamente pública. Ela tem 50% dela é pública e o restante é cota, isso é particular. Então, como ela tem uma interferência particular, via de regra ela vai ser julgada pela Justiça Estadual. Onde ela tá, né? Assediada ali. Por exemplo, a Petrobras. Ela é estadual? Isso é uma sociedade de economia mista. Se ela comete o crime fácil do Se ela particular ou o Não, particular o comete fácil? particular comete um crime com relação à sociedade de economia. O face dela. Né? Isso. Naquele caso que teve o negócio do Lula e tudo mais, que quem foi o competente foi a Justiça Federal, foi porque O Lula era federal, era presidente. Isso. Vai, Aí então. puxou a competência para o juiz federal. Nesse Porque caso. o réu. Porque quem praticou o crime tinha foro de prerrogativa. Ah, tá. Entendeu?
lá, enfia o pé na porta e leva um computador na justiça estadual. Né? Não, se ela, por exemplo, derrama produto químico ali em Caxias, ela é julgada na justiça estadual. Aí é um crime contra a vida. Ah, é meio ambiente, é diferente. Aí, não, tá. Aí tem que ser federal porque Mas é o único crime que ela pode cometer, né? Porque pessoa jurídica só comete crime ambiental. Teoricamente, sim. Quem é essa pessoa que tá levando uma hora dessa? Não conheço ninguém que mora no Rio, não. Não conheço ninguém que mora aqui, não. No Rio? Você falou, gente. Hã? Buguei agora. Não me engano, número desconhecido, não sei quem é não. Vamos lá, A8. A respeito da competência pelo domicílio ou residência do Ela réu. pode, pô. Ela tá construindo uma casa, tá fazendo algum tipo de construção. No imóvel, ela, na sua fundação, ela provoca danos materiais ao vizinho. A justiça é estadual, competência é estadual. Vai ser Não é meio crime. ambiente. No caso, não vai ser um crime, vai ser vai ser uma infração Mas é área civil. civil. Mas não tem civil na vara federal, ela não pode ser julgada por lá. Eu não posso ingressar uma ação na justiça federal, se for uma coisa... Mas é aí- CPP que a gente está falando, Código Processual Penal. Não é processo civil. Mas aí, por exemplo, ele destrói a casa da pessoa, que você falou, né? Sim. Aí a pessoa vai ingressar, só que ela não ingressa perante a Petrobras, ela ingressa perante o governo. Não, está. Não, ela não tem personalidade A casa jurídica dela- própria, não? Acho que Oi? ela tem personalidade jurídica. Ela é de direito Público. privado. Mas acho que ela tem personalidade jurídica. Quem tem direito público é autarquia e Sociedade de Economia Mista e empresa empresa pública. pública. Mas a sociedade de economia mista, ela pode ser os dois. Não, ela só pode ser um. Acho que ela pode ser É processada. só pública. Quem pode ser os dois é a empresa pública. A empresa pública pode ser tanto direito público quanto direito privado. Quem é só de direito público é a fundação Na fundação, e a autarquia. mas a autarquia ela pode ser processada. Tipo, eu consigo processar o INSS. Eu só não consigo processar, tipo, a Polícia Civil. Eu não consigo processar, que é o órgão, né? Não. Mas a INSS também você não consegue processar o INSS, não. Você processa o governo federal. Eu- Você era do governo. Que eu recebia mandado lá no INSS e vinha governo federal. E é remetido pelo governo. Então vamos lá. 8º. A respeito da competência pelo domicílio do réu. A alternativa é incorreta. Será adotada quando não for conhecido o local da infração. Ou seja, vai ser a competência pelo domicílio do réu quando não souber onde foi o lugar da infração. Tá certinho. Se o réu tiver paradeiro ignorado, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato, tomar ciência do fato. Se o réu também não tiver residência certa, também é o juiz que primeiro tomar ciência do fato. O querelante, no caso de ação penal privada exclusiva, poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o local da infração. Ou seja, se o crime foi de ação penal pública, ação penal privada exclusiva, a vítima, ela pode escolher ou o foro de domicílio dela ou o foro de domicílio do réu. Tá? Mesmo tendo conhecimento do local da infração, onde foi ocorrer a infração. Eu não estava em aula, então é complicado, mas o que é ação penal exclusiva? Calúnia, difamação, injúria, são crimes que você precisa solicitar, você precisa requerer ao governo, que é
ao juiz para que a pessoa seja responsabilizada. Lembra da aula passada que eu falei da ação penal? Aí tem ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação e ação penal privada, que é exclusiva, personalíssima. Sim, lembrei. Então, aqui a correta, quer dizer, a incorreta é a letra B. Havendo mais de uma residência, observará pela distribuição, mas que na verdade é prevenção. Aqui está a pegadinha. Não é pela distribuição. Havendo mais de uma residência, é pela prevenção. Show? Dá para fazer mais uma? Qual foi a gabarito? A 8 é a B.